Bom dia a todos, salve Maria Santíssima. Eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo algumas observações sobre essa loucura que se abateu pelo mundo, sobre essa pandemia do coronavírus. Sobretudo essas recontagens que estão fazendo agora sobre os mortos pelo coronavírus, e estão descobrindo que a realidade é muito mais, quer dizer, o número de mortes é muito menor, que podem ser associadas ao vírus, né? Eu não vou considerar aqui a questão em si do coronavírus, o vírus em si, o tipo de efeitos que esse vírus causa, enfim, as formas de tratamento, nem nada. Eu vou, nesse vídeo, contar para vocês uma outra história que ocorreu há uns 30 anos atrás, né? E vocês façam as relações disso que eu vou contar em relação ao que está ocorrendo hoje no mundo. Essa história é uma história muito interessante e diz respeito à questão da AIDS, mas especificamente numa região do mundo, na África, né? Aos mais velhos, vocês se lembram muito bem da grande crise da AIDS na África. Muitos de vocês vão ficar surpresos, porque nós mais velhos, temos a impressão de que a África foi atingida pela AIDS de uma forma assim absolutamente aterrorizante. Na época, todos os jornais, toda a mídia, então o sistema, né, midiático mundial nos informavam que na África estavam morrendo milhões e milhões e milhões de pessoas. Muitos de vocês ainda vão ter essa impressão, né? E eu vou me basear aqui num livro que eu traduzi, chamado Manual Politicamente Incorreto da Ciência. Esse livro foi escrito em 2009, então tem quase, né, mais de 10 anos. E foi traduzido em algum momento, 2017, 2016, eu não lembro bem aqui não, talvez eu tenha essa informação. 2017, foi publicado em 2017. No capítulo 7 desse livro, ele descreve a situação real, passados muitos anos, né? Sobre a situação verdadeira que se passou na África, né? Isso mostra que tudo que nós estamos vendo sobre o coronavírus hoje só vai ser elucidado daqui a alguns anos, quando a poeira baixar, quando as verdadeiras estatísticas forem computadas, enfim, nós temos que esperar um tempo, né? É muito difícil também a gente esperar um tempo numa situação tão angustiante em que toda a mídia internacional nos bombardeia, nacional e internacional, nos bombardeia com informações apavorantes, né? Então está todo mundo com medo, e essa situação não se restringe só à África, se restringe ao mundo inteiro. Mas é bom a gente fazer esse tipo de reflexão para que nós saibamos com o que nós estamos lidando exatamente, né? É claro que hoje a situação é muito diferente da situação da África,
na década de 80, porque hoje nós temos meios de comunicação alternativos, né? Nós temos as mídias sociais, canais informativos no YouTube, etc. Então hoje a gente já vê, ou pelo menos já suspeita, de que alguma coisa não está correndo bem nessas informações. Mas nós não temos como saber verdadeiramente o que está acontecendo. Então, ao contar essa historinha, eu espero que vocês então tirem as conclusões e vejam como é que operam esses players, né? Mídia, órgãos oficiais de saúde, alguns influentes jornalistas, enfim, no mundo inteiro, inclusive, né? Então, tem um capítulo 7 desse livro, que tem o seguinte título, né? AIDS na África, uma epidemia política. Então, já pelo título, vocês podem imaginar as correlações, né? Esse capítulo, ele começa o seguinte: a AIDS na África vence até o aquecimento global como área em que a política sobrepuja a ciência. Pesquisas independentes não são bem-vindas e são até punidas. Quase da noite para o dia, em 1985, milhões de africanos foram considerados à beira da morte por causa da AIDS. E no momento apropriado, os jornalistas aderiram. Houve poucas exceções. Então aqui ele cita algumas exceções de jornalistas que suspeitaram que as coisas não podiam ser da forma que estavam sendo anunciadas. E dentre os jornalistas que eles citam um jornalista, Ryan Malan, do qual eu vou falar um pouco mais na frente, seguindo aqui a sequência do capítulo. Né? Ele diz assim, ele faz a exceção desses jornalistas, 3, e diz depois: no entanto, a cobertura da mídia acerca da AIDS na África foi majoritariamente servil. E ela serviu a quem? Né? Prioritariamente aos órgãos oficiais de saúde. Nós vamos ver quais os órgãos principais aqui, né? Então, com relação a esse Ryan Malan, esse jornalista, ele descreve a situação dele pessoal no princípio da coisa, e para vocês verem como é que isso é uma tragédia que se desenrola até no nível pessoal, né? Ele descreve quais os problemas pessoais que ele tinha quando ele começou a suspeitar que esse negócio não era bem assim, né? Ele diz o seguinte: muitos anos atrás adquiri o que foi geralmente considerado uma obsessão com os espantosos números de AIDS presentes nos jornais diários. Eles me diziam que a AIDS tirou a vida de 250 mil sul-africanos, ele é sul-africano, né? Em 1999. E eu continuava a dizer que isso não podia ser verdade. O que seguiu foi muito feio. Jantares festivos arruinados, amizades desfeitas, desprezo de quem não se esperava, brigas ácidas com a minha esposa. Você veja, o cara estava suspeitando dos números e ele acabou perdendo amigos, não podiam ir mais em festas, brigavam com a esposa. Depois de um ano ou mais, ela bateu o pé, a esposa. Escolha, ela disse, AIDS ou eu. Então eu desisti do assunto, coloquei os jornais na garagem e fechei a boca. Essa é a tragédia de quem não aceita muito essa loucura do mundo, né?
Tá certo? Então, como é que esses números surgiram, né? Esses números absurdos de casos de AIDS na África? Então, foi exatamente pela definição da doença. Veja que coisa extraordinária. O autor diz o seguinte: devemos inicialmente considerar a definição de AIDS. É um assunto complexo, mas crucial. Tem havido pelo menos 4 definições ao longo dos anos, e se uma autoridade do Centro de Prevenção e de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, em Atlanta, Geórgia, lhe promete enviar por fax todas as definições, certifique-se de que tenha muito papel em sua máquina. CDC é um player da época e continua sendo hoje, né? Lá nos Estados Unidos. Trocando em miúdos, é o seguinte. Vocês me desculpem aqui a tecnicidade, mas ela vai ser importante para a gente entender como é que os números foram falsificados. Trocando em miúdos, é o seguinte. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, corrói as células T do sistema imunológico do corpo, expondo a infecções. 26 doenças são agora listadas como infecções oportunistas. Algumas delas não são realmente infecções. Sarcoma de Kaposi e câncer cervical, por exemplo. Outras são tuberculose, herpes, pneumonia e candidíase, entre outras. Assim, se você tem uma dessas doenças e é HIV positivo e, com o tempo, sua contagem de células T cai abaixo de certo nível, então você tem AIDS. Na África, contudo, a OMS, então agora entrou um outro player, sob a supervisão do CDC, criou uma definição de quadro clínico para a AIDS muito diferente. Então veja bem aqui o truque. Então a OMS, sob a supervisão do CDC, criou uma definição de quadro clínico para a AIDS muito diferente. Ela é realmente muito diferente nesses 3 aspectos cruciais. Nenhuma das doenças oportunistas tende a estar presente. Nenhum teste de HIV tem de ser conduzido. Nenhuma contagem de células T precisa ser feita. Olha que coisa impressionante, né? Tá certo? Então, aqui duas instituições. Uma delas com atuação mundial, que é a OMS, da ONU, e a outra nos Estados Unidos, CDC, que influenciou nesse caso a OMS, faz uma redefinição da doença, em que as características principais da doença não estão presentes, né? Tá certo? Quando que ocorreu isso? Hoje a gente sabe, porque tem muito tempo que ocorreu, enfim. Essa redefinição foi desenvolvida em outubro de 1985, numa reunião em Bangui, na capital da República Centro-Africana. Cerca de 60 representantes estavam presentes, incluindo americanos do CDC, que organizaram a reunião. Foi produzido um documento e os curiosos podem consultá-lo na web. Ele dá a referência aqui do documento, tá certo? Veja bem, o que estimulou a reunião foi a alegação de que a AIDS, ou algo parecido, surgira certamente em hospitais no Zaire e em outros lugares. Veja o paralelo com o tal do vírus lá em Wuhan, né? As características biológicas da AIDS na África, expressão entre aspas que o autor coloca aqui, tinham de ser identificadas. Isso não seria fácil. Laboratórios adequados são, não raro, inexistentes, como recordam aqueles então em serviço. Como alternativa, uma definição de monitoramento era necessário. Tinha de ser simples, universalmente aplicável
e útil para todo o pessoal do serviço de saúde. Dadas essas limitações, eis o que os participantes finalmente concordaram ser necessário para contar os casos de AIDS na África. 4 principais sintomas foram considerados associados com a AIDS no mundo ocidental. Agora os sintomas, né? Então, perda de peso de 10% ou mais, fraqueza pronunciada ou perda de energia, diarreia que dure mais de um mês, febre prolongada ou intermitente. Além disso, diversos sintomas menores foram frequentemente encontrados entre eles: tosse que persistia por mais de um mês, infecção de herpes ulcerativa crônica, glândulas inchadas, chamada adenopatia generalizada. Desses sintomas, veja, não tem nada do vírus HIV dentro do corpo da pessoa, mas só os sintomas. Dentro desses sintomas, uma nova definição de AIDS em adultos na África foi estabelecida pela combinação e adequação das duas listas. Pelo menos 3 dos 4 sintomas principais com um dos sintomas menores. Isto é, não havia menção ao HIV. Da noite para o dia, milhões de africanos agora tinham AIDS, seguindo esses critérios. Tá certo? Esse relatório ainda traz uma tabelinha muito mais detalhada, que você vai contar, cada sintoma tem uma nota, né? E você vai contar esses sintomas, e se a pessoa passar da nota 12, acabou, ela tem AIDS. Mas não tem menção ao vírus aqui, tá certo? Então, o que isto é, gente? Isso é um protocolo de uma instituição internacional. Protocolos, como todos sabem, têm muita força no meio médico, né? Força inclusive jurídica, né? Se o médico sai um pouco desses protocolos e acontece alguma coisa, ele pode ser punido judicialmente, etc, etc. A gente entende isso, né? Mas então, veja bem, com isto na mão, o que o mundo de um dia para o outro descobriu é que a AIDS na África era uma coisa absolutamente apavorante. Apavorante. Tá certo? Bom, é claro que todos esses sintomas aqui, se você pega o continente africano, né, muito pobre, com muito pouca assistência à saúde, etc, etc, esses sintomas aqui, eles são absolutamente avassaladores na África. Mas esse grupo de sintomas, a partir de então, foi considerado como, se a pessoa apresentasse sintomas com essas notas, etc., ela era considerada aidética, né? E aí, a partir daí, a imprensa internacional começou a noticiar, né, quase que diariamente, como acontece hoje, o número de infectados, de mortes, etc., na África. Sim, a gente sabia com precisão aritmética até a última casa decimal, né? Tá certo? E aí, toda aquela movimentação internacional de que nós precisamos salvar a África, bilhões e bilhões de recursos foram direcionados para a África, e aí o preservativo não pode mais e tal, e vamos inundar a África de preservativo, vamos educar as pessoas. Todas as instituições internacionais começaram a se mobilizar, mandar gente para a África para educar as pessoas, enfim, montar um centro de treinamento de jornalistas que queriam fazer as reportagens, e milhares de pessoas viajaram para a África, montaram lá os seus escritórios da grande mídia para ficar falando lá da África sobre as coisas, etc, 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 etc. Tá certo? Então, criou-se, né? O capítulo aqui é muito interessante, tem muitas coisas que eu não vou mencionar aqui,
Mas, num determinado momento, esse sul-africano, esse Ryan Malan, ele resolveu, falou assim, não é possível, esse negócio está muito complicado, eu vou correr o risco de ser mandado embora de casa pela minha esposa, mas eu não posso me calar diante dessas coisas. O que eu estou vendo com meus olhos não bate com o que a mídia está informando. Então eu vou começar a me movimentar, né? Então diz aqui o texto: Ryan Malan conduziu uma investigação por conta própria na África do Sul. Segundo as estimativas da OMS, veja, nessa época não tinha China controlando a OMS, não tinha, né? Então, segundo as estimativas da OMS, o número de mortes por AIDS na África do Sul mais que triplicou de 1996 a 1999, segundo esses critérios que não tinha nada a ver com o vírus. Mas o número total de mortes informadas pela Pretória, crescera apenas 13% no mesmo período. Parece provável, portanto, que um grande número de mortes havia sido simplesmente deslocados para a coluna da AIDS. Qualquer semelhança não é mera coincidência agora, tá certo? Malan entrevistou, veja o que esse jornalista fez. Malan entrevistou fabricantes de caixão em Cape Town. Está morrendo tanta gente assim? Os vendedores de caixão estão ficando ricos, tá certo? Se a crise relatada fosse verdadeira, eles estariam num próspero ramo de negócios. Em toda a África, relatara o New York Times, mas sem dar detalhes. New York Times, tá certo? O comércio de caixões prospera. Olha que coisa incrível. Porém, quando Malan investigou, descobriu que os empresários que tentavam vender caixões feitos com compensado tinham quebrado. Os caixões mais simples, né? As pessoas não se interessavam, contaram-lhe. Elas queriam caixões feitos de madeira de verdade, os caixões mais caros, né? Aqui ele vai falar de depoimentos. Então, contatei as empresas que trabalhavam com madeira de verdade. 3 industriais que fabricavam caixões numa linha de montagem para o mercado nacional. Está parado, informou Kurt Lammerding, da GNC Pine Products. Seus competidores concordaram. O negócio está morto, por assim dizer. É um fato, outro depoimento, disse SRAB Swagnan, da B&A Coffins. Se você segue o que lê nos jornais, devíamos estar inundados de pedidos. Mas não é nada. O que está acontecendo? Diga-me você. Malan não sabia, e então ele investigou o centro abandonado de Joanesburgo, onde fabricantes de caixão podiam ser encontrados. Foi a mesma história. Um lugar promissor mostrou-se estar fechado e deserto. Lá dentro, vi caixões empilhados até o teto e uma abandonada placa indicando fechado, dependurada por um fio. A histeria sobre a AIDS na África atingiu um pico no ano 2000, quando o vice-presidente Al Gore levou o assunto ao Conselho de Segurança da ONU. James Wolfenson, presidente do Banco Mundial, disse que a epidemia era mais efetiva que a guerra em desestabilizar países. Guerra, então, ligar a epidemia à guerra, como estão fazendo agora. Foi até previsto que a população de Botsuana poderia desaparecer. Os danos eram tais que a África teria 10 milhões de órfãos. Não nos disseram que, no novo léxico, um órfão na África é definido como alguém com 15 anos ou menos, com um dos pais desaparecido, não necessariamente morto. Então, até a definição de órfão foi mudada.
o continente rumava para o abismo. Tá certo? Essa era a situação. E a mídia internacional, todos os players, todo mundo ficando maluco, né? Tá certo? Bom, aí o que aconteceu? Esse Malan, diante de tal catástrofe que países iam desaparecer por falta de pessoas, porque todos iam morrer com a AIDS, ele começou a analisar o que estava acontecendo com a população, né? E ele diz aqui, já estou terminando aqui. Quando transcorreu o ano de 2003, tanto Botsuana quanto a África do Sul conduziram recenseamentos e os resultados foram humilhantes. As populações de ambos os países estavam crescendo rapidamente. Na África do Sul, o crescimento quase atingiu o nível projetado sem a inclusão da AIDS no cenário. Mesmo entre mulheres e jovens e adultas, que supostamente estavam morrendo como moscas de infecção pelo HIV. Como sempre, esse desenvolvimento desconcertante foi ignorado pelo jornalismo covarde e bajulador que cobre a AIDS. Os especialistas se permitiram reprogramar o apocalipse para 2010 e o grande navio da AIDS velejou adiante serenamente. Então veja, esse é um exemplo que ocorreu há mais de 30 anos, tá certo? Desta manipulação, tá certo? Através de protocolos mudados, através de estatísticas falsificadas, através de contagem do número de mortes baseado em falsa ciência, tá certo? E isso aconteceu há muito tempo, tá? Então, eu estou contando esse caso aqui apenas para que a gente possa ter uma amplidão de perspectiva para a gente, pelo menos, tentar analisar o que está acontecendo hoje com essa pandemia do coronavírus, né? Nós veremos muita coisa surpreendente em termos de dados científicos, etc. Já estão aparecendo isso, porque a mídia social hoje é muito ampla, né? E nós veremos nos próximos meses, anos, etc., muita coisa acontecer e que vai desnudar, né, o quanto de manipulação nós estamos sofrendo em relação a essa pandemia de coronavírus, tá certo? Os players são os mesmos, né? OMS, CDC, grandes cientistas, grandes políticos, todos do partido do coronavírus, bilhões e bilhões e bilhões de dólares sendo gastos num pretenso bom mocismo em relação às vidas. A crise é tão grande que qualquer pessoa que vá na contramão da crise é taxada de desumano, de não ligar para as mortes. Isso aconteceu exatamente igual 30, 40 anos atrás, certo? Então, isto não é novo. A única coisa nova que nós temos hoje é a extensão, a amplitude, né, da tal pandemia e as consequências absolutamente avassaladoras da paralisação mundial que ocorreu e está ocorrendo, agora está diminuindo um pouco, né? Então eu queria fazer apenas esse vídeo para contar essa historinha para vocês e dizer que tudo que nós descobriremos da agora em diante, vamos descobrir ao longo dos anos, pessoas vão publicar
documentos, artigos, etc., analisando. Daqui talvez 5 anos a gente tenha mais ou menos um quadro real do que está acontecendo. E nós vamos ver que as coisas que aconteceram são muito parecidas com o que aconteceu com a AIDS na África, né? Então, nada de novo sob o sol. O que tem de novo é a amplitude da coisa. Essa experiência mundial de falsificação agora ampliou muito, e também a paralisação do mundo, né? No caso da AIDS, esse fato que eu descrevi aqui em relação à AIDS foi apenas localizado na África e não teve esses impactos que nós teremos com a crise atual. Tá certo? E era isso que eu queria dizer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.